Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Exemplos como o do menino de 5 anos Tsung Tsung, capaz de deixar estarrecido quem o vê ou ouve executar ao piano belíssima peça musical de memória, ou da holandesa Amira Willighagen, 9 anos, da americana Jackie Evancho, 10 anos, que interpretam como grandes divas da música peças de óperas conhecidas, entre outros recentemente divulgados pela mídia, não são fatos incomuns. A história coleciona vários outros envolvendo personagens que mudaram campos do conhecimento, como Mozart, que aos 4 anos executou uma sonata, Paganini, que aos 9 participou de um concerto em Gênova, na Itália, Franz Liszt, que aos 14 anos compôs uma ópera em um ato, Michelangelo, que aos 8 já conhecia a técnica de pintura, Victor Hugo, que aos 13 era reconhecido pela sua capacidade de versificação. Na edição de maio de 1867 da Revista Espírita, Allan Kardec reproduziu interessante resposta sobre o tema, obtida em 13 de março daquele ano em reunião havida na cidade de Douai, onde se indagou da espiritualidade. O gênio é conferido a cada espírito conforme sua conquista ou conforme uma lei, em relação com as necessidades de um povo ou da humanidade. Conforme a entidade que assina apenas um espírito, o gênio é a repercussão das conquistas anteriores. Essa radiação é o estado do espírito no despreendimento ou nas encarnações superiores. Há, pois, 2 distinções a fazer. O gênio mais comum entre vós é simplesmente o estado de um espírito do qual uma ou 2 faculdades ficaram descobertas e em estado de agir livremente. Recebeu um corpo que permite sua expansão na plenitude adquirida. A outra espécie de gênio é o espírito que vem dos mundos felizes e adiantados, onde a aquisição é universal sobre todos os pontos, onde todas as faculdades da alma chegaram a um grau eminente, desconhecido na Terra. Estas espécies de gênio se distinguem dos primeiros por uma excepcional aptidão para todos os talentos, para todos os estudos. Concebem todas as coisas por uma intuição segura e que confunde a ciência estudada pelos mais sábios. Sobressaem em bondade, em grandeza de alma, em verdadeira nobreza, em obras excelentes. São faróis, iniciadores, exemplos. São homens de outras terras, vindos para fazer resplandecer a luz do alto num mundo obscuro, assim como se enviam entre os bárbaros para os instruir alguns sábios de uma capital civilizada. Tais foram entre vós os homens que, em diversas épocas, fizeram avançar a humanidade, os sábios que ampliaram os limites dos conhecimentos e dissiparam as trevas da ignorância. Viram e pressentiram o destino terrestre por mais longe que estivessem da realização deste destino. Todos lançaram os fundamentos de alguma ciência ou foram o seu ponto culminante. O gênio não é, pois, gratuito e não está subordinado a uma lei. Sai do próprio homem e de seus antecedentes. Refleti que os antecedentes são todos o homem. O criminoso é por seus antecedentes. O homem de mérito, o homem de gênio, são superiores pela mesma causa. Nem tudo é revelado na encarnação a ponto de não transpassar nada do nosso ser interior. A inteligência e a bondade são luzes muito vivas, focos muito ardentes, para que a vida terrena os reduza à obscuridade. As provas a sofrer bem podem velar, atenuar algumas de nossas faculdades, adormecê-las, mas se tiverem chegado a um alto grau, o espírito não pode perder inteiramente a sua posse e exercício. Tem em si a segurança de que os mantém sempre à sua disposição.
Muitas vezes mesmo não pode consentirem delas se privar. Eis o que causa as vidas tão dolorosas de certos homens adiantados, que preferiram sofrer por suas altas faculdades do que deixar que estas se apagassem por algum tempo. Sim, todos nós seremos Platões, Aristóteles, Erasmos. Nosso espírito não verá mais empalidecer suas aquisições sob o peso da vida do corpo ou extinguir-se sob o peso da velhice e das enfermidades. Pesquisadores da reencarnação ao longo do século XX consideram que essa genialidade precoce se explicaria pelo curto intervalo entre as diferentes existências, chamado por eles de intermissão. Segundo eles, habilidades muito desenvolvidas ou mesmo trabalhos interrompidos com o advento da morte que lhes interrompeu projetos intensamente vividos, ressurgem espontaneamente na encarnação atual, seja para a continuidade dos trabalhos não concluídos ou levar a pensar os céticos. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.